Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula aqui do canal Educação. Vamos iniciar aqui mais um dia de aulas do canal Educação, diretamente dos estúdios aqui do canal Educação em Teresina. Galerinha, muito bom dia a todos que acompanham as nossas aulas, a todos os meus queridos que estão presentes em diversas plataformas que o canal Educação transmite essas aulas, tá? Para a galerinha que está pelo YouTube, seja muito bem-vinda. Para a galerinha também que está pelo IPTV, muito bom dia também para vocês, a todos os anjos que nos acompanham. E deixa eu dar um bom dia especial para o famoso Will, tá acompanhando a gente aqui pelo YouTube. Gabriel André, sempre aqui com a gente, muito bom dia, é um prazer tê-los aqui conosco, tá? E vamos hoje para o nosso segundo encontro semanal de física, tá? Na primeira vez que a gente se encontrou nesse segundo semestre foi na terça-feira, e aí eu revisei alguns temas com vocês, não foi isso? A gente revisou um pouquinho dos conceitos fundamentais da cinemática, os conceitos iniciais da cinemática, dos movimentos, e hoje a gente vamos trabalhar com outro tema também envolvendo esse período de revisão. A partir da semana que vem a gente volta a ver conteúdos referentes a realmente a série, né, ao planejamento de vocês, voltamos à nossa programação normal, mas essa semana será uma semana de breves revisões sobre temas anteriores, tá bom? Então, voltando aqui para as nossas revisões dessa primeira semana, eu vou trabalhar aqui com vocês ainda leis de Newton e movimento. Lembrando que nas aulas que foram escolhidas para a gente estar revisando com vocês, eu estou revisando a parte de movimento, certo? E como eu falei antes, terça-feira a gente visitou os conteúdos de noções iniciais da cinemática e hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho do movimento uniformemente variado e do movimento de queda livre, tá bom? Então, na aula de hoje, dia 4 de agosto, leis de Newton e movimento é o nosso conteúdo. Disciplina física, para quem ainda não está habituado com o horário, e eu sou o professor Caio, estarei aqui com vocês neste horário de 7 às 8 horas da manhã, na quinta-feira, tá bom? Bom, meus queridos, vamos iniciar aqui a nossa primeira aula falando do nosso roteiro, né? A gente teve esse momento inicial de apresentação, vou estar trabalhando agora com vocês o conceito de movimento retilíneo uniformemente variado, aplicando esses conceitos no movimento de queda livre, tá? Lembrar que a queda livre é uma aplicação do MRUV. Então, esse movimento retilíneo uniformemente variado, que a gente chama popularmente de MUV, né? Tem uma aplicação chamada de movimento de queda livre. Então, é uma situação particular de todo o movimento uniformemente variado, beleza? Então, a gente vai, galerinha, aplicar esses conteúdos agora através de teoria e depois de prática, tá bom? Então, o que seria o movimento de queda livre, galerinha? Existem movimentos que têm trajetória, lembrar da última aula, né? Lembrar da aula de terça-feira, que a trajetória é o caminho a ser percorrido, né? A trajetória seria, por exemplo, uma rodovia, que eu vou percorrer, que eu vou viajar, certo? Seria o caminho que eu vou realizar durante um trajeto. Se eu estou indo de casa para a escola ou da escola para casa, eu realizo uma trajetória, certo? Então, o formato da trajetória vai denominar o nome do movimento.
certo? Quando essa trajetória ela é horizontal, nós trabalhamos o MUV tradicional. Mas quando essa trajetória ela é vertical, como assim vertical, professor? De cima para baixo ou de baixo para cima, nós trabalhamos com os movimentos verticais, tá? Denomina-se movimentos verticais todo e qualquer movimento que tem como trajetória um movimento descendente, ou seja, de queda, ou um movimento ascendente, um movimento de subida, né? Um movimento de lançamento. Beleza? Então, galerinha, um movimento de queda livre, próprio nome já diz, o corpo estará mudando a sua posição, por isso que ele está em movimento, e ele está em queda. Ele está caindo. E esse livre, professor, ele aparece por quê? Porque eu vou desconsiderar a resistência do ar. Eu vou desprezar a resistência do ar. Então, ele até confirma aqui com o que a gente falou. Ele diz que o movimento de um corpo próximo do solo é chamado de queda livre quando esse corpo é abandonado, ou seja, é deixado cair, no vácuo ou se considera desprezível a ação do ar, ou seja, ele está livre da resistência do ar. Então, por isso que nós temos aí, ó, queda livre. Ele é deixado cair porque ele está livre da resistência do ar. Vou colocar aqui, livre da ação do ar. Porque o ar, ele pode acabar influenciando na queda, dificultando essa queda de acontecer. É por isso que a gente usa os paraquedas, né, Gabriel? Os paraquedas, eles, na verdade, são um pedaço de material, de um tecido, por exemplo, que abre e, pelo seu formato, a resistência do ar atua naquele material. Então, a resistência do ar, ela vai acabar dificultando a sua queda, diminuindo a tua velocidade de queda. Aí você pode ali cair, mas numa velocidade bem menor. Certo? Então, quando eu desprezo a resistência do ar e deixo um objeto cair nessa situação, eu estou em um movimento de queda livre. Beleza? Show de bola? Galerinha, esse movimento de queda livre, os movimentos verticais em geral, na verdade, eles têm a atuação de uma aceleração da gravidade. Certo? Lembra que eu falei que o movimento de queda livre é uma aplicação do movimento uniformemente variado. Então, se a queda livre é um exemplo de movimento uniformemente variado, então eu tenho a aplicação, a ação de uma aceleração nesse caso. E aí, nessa situação em específico, a aceleração é denominada a aceleração da gravidade. E ela é indicada pela letra G. Beleza? Então, professor, se tem aceleração na jogada, se tem aceleração na situação, é um movimento variado? Exatamente. Professor, e se não tiver aceleração? Então o movimento é uniforme.
certo? Não tem aceleração, então o movimento é uniforme. Quando tem aceleração, o movimento é variado. Então, nesse caso aqui, o movimento ele é variado. Você observa pelo próprio desenhozinho da imagem que eu trouxe para você. Ao observar esse desenho, você analisa se o movimento é uniforme ou variado, até pela característica da posição que o bloquinho vai ocupar. Como assim, professor? Num movimento uniforme, ele tem uma característica. Qual é? O objeto sempre vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Repetindo, no movimento uniforme, o objeto sempre vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, ele sempre vai percorrer 10 metros a cada segundo, 20 metros a cada segundo. Então, ele vai sair do 0 para o 10 metros num tempo de 1 segundo. Do 10 para o 20 em mais 1 segundo. Do 20 para o 30 em mais 1 segundo. Sempre de 10 em 10 a cada segundo. Então, as distâncias entre um bloquinho e o outro seriam iguais no movimento uniforme. Já no movimento variado e no movimento de queda livre, você vai observar que o bloquinho ele tem um aumento da sua posição. Observa que o primeiro bloquinho, o lá de cima, ele começou o movimento partindo do repouso, certo? Alguém estava segurando ele e, ops, deixei cair. Lembra que para ser movimento de queda livre, você tem que deixar o objeto cair. Então, quando eu deixo o objeto cair, ele parte com uma velocidade inicial igual a 0. E aí ele vai adquirindo velocidade com o passar do tempo. E isso vai dando situação de aumento de posição nele. Observa, a posição desse ponto aqui para esse é essa distância aqui. Do segundo bloquinho para o terceiro, já aumenta. Do terceiro bloquinho para o quarto, já aumenta mais ainda. Do quarto bloquinho para o último, também aumentou. Então, você observa que as distâncias, por estarem aumentando, vão mostrar que esse movimento é variado. Que o objeto não está percorrendo as mesmas distâncias nos mesmos intervalos de tempo. Ele está percorrendo distâncias diferentes em tempos diferentes. Tá bom? E aí eu vou te falar o seguinte, quando ele chegar aqui na situação final, a velocidade dele será diferente de 0, tá? São características que você tem que levar. Então, no movimento de queda livre, eu vou ter a queda do objeto e as suas distâncias vão aumentando com o tempo. Tá bom? Beleza? Show de bola! Alguma dúvida até aqui, galerinha? Certo? E aí isso mostra que o movimento de queda livre é um movimento uniformemente variado. Tranquilo, jovens? Belezinha? Continuando aqui a nossa aula, meus queridos, vamos começar a descrição matemática desse movimento.
Se você conseguiu observar que o movimento de queda livre tem uma trajetória vertical, ou seja, de cima para baixo, e essa trajetória vai dar origem a um movimento variado, um movimento pela ação da aceleração da gravidade, eu vou poder estudar essa aceleração quando ela é positiva e quando ela é negativa. Ou seja, eu vou poder estudar a descrição matemática desse fenômeno. Beleza? Quando eu estudo a descrição matemática desse fenômeno, eu vou analisar velocidade e aceleração. Tá? Quando o movimento é de queda, ou seja, é um movimento descendente, um movimento de descida, eu vou ter algumas características. Quais são essas características? O módulo da velocidade, ou seja, o valor da velocidade, aumenta. Começa no zero, a velocidade inicial, ela começa no zero e finaliza num valor diferente de zero. Ou seja, ela aumentou. Como a velocidade aumentou, o movimento é acelerado. Lembra do que acontece quando você pisa no acelerador de um veículo. Opa, eu pisei no acelerador de um veículo, então eu vou acelerar aquele veículo. O que acontece no velocímetro? O velocímetro, o seu ponteirozinho, ele sobe, né? Ele sai lá do zero e vai para o 100. Você acelerou de 0 a 100. Então, galerinha, ali você executou um movimento acelerado, um movimento de aceleração. Você aumentou a velocidade. Tá? Isso acontece na queda livre quando o objeto está em queda. Por quê, professor? Porque esse objeto ele vai se mover a favor da ação da aceleração da gravidade. Como você está a favor da ação da aceleração da gravidade, então, nesse caso, você vai ter um movimento acelerado. O seu deslocamento está sendo a favor do sentido da aceleração da gravidade. Então, nesse caso, o movimento é acelerado. Certo? Ok? Professor, existe um outro tipo de movimento? Existe. Existe um movimento do tipo retardado. Tá? Quando é que o movimento seria do tipo retardado? Agora eu já tenho um lançamento para cima. Agora eu tenho um movimento diferente da queda livre. Seria um movimento de subida. No movimento de subida, observe uma coisa. A aceleração ela continua atuando para baixo. Mas eu estou subindo. Então, nesse caso, Gabriel, eu estou tendo um movimento contrário ao da gravidade. Ela vai provocar uma resistência à minha subida. E aí diminui, exatamente, Gabriel. A velocidade ela vai diminuir, muito bem. Então, em todo caso que eu estiver me deslocando para cima, o módulo da velocidade
vai diminuir. E aí o movimento, ele acaba sendo retardado. Beleza? E aí eu inicio, galerinha, com uma velocidade inicial diferente de zero e chego até uma situação com uma velocidade igual a zero. Vocês já perceberam que quando você joga um papelzinho para cima, ele volta? Pois é, ali, se a gente conseguisse ver esse movimento em câmera lenta, eu ia ver a bolinha de papel subindo, 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 com uma velocidade cada vez mais diminuindo, até que chega um ponto que ela para e volta. Então eu tenho um movimento de lançamento, parou, gerou agora um movimento de queda, certo? Então nesse caso aqui, seria a primeira parte do movimento, seria a parte da subida, em que a velocidade ela começa grande e finaliza o movimento zerando, tá? Diferente do balão, e isso diferente do balão. Se esse balão ele for de ar quente, existe uma diferençazinha, né, Gabriel? Existe a diferença aí da questão do tipo de gás, né, que você coloca lá dentro. Dependendo da temperatura do gás, esse balão ele pode subir muito ou não subir tanto, porque gases de maiores temperaturas são substâncias que vão ter menor densidade, né? Então eles vão ser mais leves, beleza? Então tudo está relacionado. E aí nesse caso ele não volta, né? E isso acontece bastante com aqueles balões de festas, né? Se você solta assim aqueles de formatura, o pessoal vai tirar uma foto de formatura, solta o balão e aí o balão sobe e vai lá. Volta não. Tem gente que solta o balão antes da foto e aí já era, perdeu. Só outro. Só outro balão aí, Gabriel. Nunca mais encontrou o balão que tu soltou, né? Que tu perdeu lá. Não, esse aí não volta não. É diferente daquela da bexigazinha, né? A bexiga sobe, mas depois ela volta, porque o gás ali dentro é diferente, tá? Não é o mesmo gás que eles colocam dentro daqueles balões de formatura, tá? Então, galerinha, tem essa diferença, viu? Não esqueça. Quando eu estou no movimento em que a velocidade aumenta, normalmente eu estou numa descida, tá? Normalmente eu estou num movimento de queda livre. E aí o movimento ele se torna acelerado porque a velocidade aumenta durante esse movimento. Agora, quando eu estou num movimento de subida, a minha velocidade ela diminui, certo? E aí a classificação do movimento acaba sendo retardada, tá bom? Belezinha? Quando a gente fala agora desses movimentos, associando aqui a uma situação que eu coloco a altura também, quando a gente começa a estudar o conceito da altura nesse movimento, eu tenho que colocar o seguinte: em situações de altura máxima, eu quero que você lembre de uma informação muito importante. Isso aqui sempre vai acontecer, viu, jovens? Vou até marcar aqui de amarelo para dar um destaque para você nunca esquecer. Em situações de altura máxima, o que vai acontecer, professor? A velocidade do objeto, ela se anula. A velocidade do objeto é nula, certo?
a velocidade ela vai decrescer até se anular, tá? Exatamente, Gabriel. Em situação de altura máxima, a velocidade é nula. Observe que eu tenho aqui 3 partes desse mesmo movimento, né? Eu joguei um objeto, lancei um objeto e eu dividi esse movimento dele em 3 partes diferentes. A parte A, a parte B e a parte C. Na parte A, o que eu vou observar? Eu vou observar um movimento de subida. Subida. Nesse caso, galerinha, nesse movimento de subida, eu vou observar que a minha velocidade ela vai começar grande, ela vai começar diferente de 0 e vai diminuindo com o tempo até ir para a situação B. Na situação B, olha o que aconteceu. O objeto chegou na altura máxima, né, professor? Isso. Se ele chegou na altura máxima, então ele vai zerar a sua velocidade. Ele diminui a velocidade, diminui na subida, até chegar a um ponto que ele não sobe mais. Até chegar numa altura máxima. Nesse caso aqui da altura máxima, ele para instantaneamente. Ele vai parar, professor? Vai. Ele vai parar instantaneamente. E aí começa um outro movimento. Começa o movimento de descida. Beleza? E aí, nesse caso, eu vou iniciar o movimento com velocidade nula e finalizar o movimento com velocidade diferente de 0. Ok? Então, é o contrário. Certo? É o contrário do movimento lá na situação A. O movimento da situação C é o contrário da situação A. Beleza? Certo, Jaqueline, muito bom dia. Herbert Medeiros, muito bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Beleza? Então não esqueça. Em situação de altura máxima, a velocidade do objeto ela é nula nesse ponto. Ok? Dúvidas, jovens? Tudo certinho? Até aqui falamos muito de teoria, né? Ainda não anexamos os cálculos desse conteúdo. Vou fazer isso agora, ok? Então, quero que você pegue aí o seu resuminho, quero que você pegue as suas anotações sobre o movimento variado, e aí eu quero que você lembre de todas as expressões que a gente trabalhou em movimento variado, certo? A gente vai utilizá-las agora, beleza? Então vamos lá, jovens. Começando aqui a nossa descrição também, no caso de situações diferentes. Antes da gente iniciar a questão das fórmulas, eu vou colocar aqui quando a gente vai desprezar a resistência do ar e quando a gente não vai desprezar a resistência do ar. Pode acontecer de você, na teoria, desprezar a resistência do ar, como nós estamos fazendo agora. Mas na prática, quase que você não consegue desprezar essa resistência. Só em algumas câmaras de vácuo. Por exemplo, a NASA, quando ela vai colocar os seus astronautas para simular situações lá dos céus, né, lá do espaço, ele coloca esses astronautas em uma câmara de vácuo. E aí, nesse caso, você despreza toda ou quase toda a resistência do ar.
Mas, sem desprezar a resistência do ar, professor, o que vai influenciar na queda de um objeto? Vai influenciar, galerinha, o formato desse objeto. Ok? O formato desse objeto será uma grande influência na queda dele. O formato aerodinâmico desse objeto. Então, por exemplo, você vai soltar uma bolinha de papel amassada e uma folha de papel aberta. Aqui, em uma situação que eu vou considerar a resistência do ar. Os dois vão cair juntos? Não. Certo? Os dois não vão cair juntos. Podem até ser de mesma massa, viu, Gabriel? Podem até ser de mesma massa. A massa não vai interferir nesse caso. O que vai interferir será o volume do objeto, será a sua dimensão, tá? Então a gente tem essa ideia, o objeto mais pesado, ele vai cair primeiro. Na verdade, a influência será a influência do volume desse objeto, ou seja, a influência da dimensão desse objeto, tá? Entra a densidade do objeto? Também. Entra a densidade do objeto também, que já que eu falo de volume, entra a densidade, eu posso citar a densidade, certo? Mas a massa não é um dos fatores principais, ok? Então, quando eu considero a resistência do ar, o que vai acontecer? O objeto que é mais denso, ele será um objeto que vai cair primeiro. Pegue aí o caso da bolinha de papel, né? Você pega a mesma folha de papel, duas folhas de papel do seu caderno, e uma delas você amassa. Se você pegar duas folhas de papel e uma delas você amassar e soltar de uma mesma altura, a bolinha de papel ela vai cair primeiro. A folha aberta ela vai cair depois. É o caso aqui da maçã e da pena. A pena ela vai acabar caindo depois e a maçã vai acabar caindo primeiro. Isso por quê? Porque você tem aí um formato aerodinâmico diferente, tá? Uma densidade diferente, e isso vai acabar influenciando na queda do objeto. Porém, quando eu considero o vácuo, os dois vão cair ao mesmo tempo. No vácuo não vai interessar a questão da aerodinâmica, não vai interessar a questão da densidade. No vácuo, todos os objetos eles vão cair no mesmo instante. Porque não vai existir resistência do ar. Então, todos os objetos eles vão cair no mesmo instante, caso sejam abandonados na mesma altura. Tá bom? Então, não esqueça desse detalhe. Em situações no vácuo, quando eu abandonar objetos, soltar objetos de uma mesma altura, eles vão ter o quê? Uma queda em mesmo instante de tempo. Beleza? Tranquilos? Foi o que Galileu Galilei ele fez nas suas suposições, né? Galileu Galilei ele não podia provar isso que você está vendo na tela, porque não tinha nenhuma situação em que desprezava a resistência do ar. Porém, ele estudou esse caso e disse exatamente isso, que se eu abandonar objetos de uma mesma altura, desprezando a resistência do ar, ou seja, colocando eles no vácuo, eu vou ter uma queda no mesmo instante. E aí, séculos depois, né, quando o homem ele veio pisar a Lua,
Eles fizeram esse experimento lá na Lua mesmo, tá? E aí fica explícito, você consegue visualizar isso. Você consegue depois pesquisar esse vídeo que foi gravado por eles, e aí você visualiza eles soltando um martelo e uma pena na mesma altura. Ao soltar o martelo e a pena na mesma altura, os dois caem no solo lunar no mesmo instante. Tá? Exatamente, Gabriel. Ele fez um estudo e tirou essas conclusões, né? Sem nem provar. Sem nem provar. Basta você desconsiderar a resistência do ar e depois, anos depois, essa suposição, essa teoria de Galileu foi concluída lá na Lua, tá? Beleza? Galerinha, estudando agora as expressões que vão servir para o movimento de queda livre. As expressões que nós vamos utilizar são as mesmas expressões do movimento uniformemente variado. São essas três expressões aqui que você está visualizando, tá? Nós vamos estudar a primeira, que é a funçãozinha horária do espaço ou da posição para o movimento uniformemente variado. A segunda, que é a funçãozinha horária da velocidade para o movimento uniformemente variado. E a terceira, que é a equação de Torricelli, certo? Que é uma equação do movimento uniformemente variado que não necessita do tempo. Você não observa aí a grandeza tempo aparecendo nessa expressão. O que você vai ter que interpretar nesse caso? A mudança que a gente vai fazer do movimento de queda livre para o movimento uniformemente variado. Que no movimento de queda livre, nós vamos usar, ao invés da letra A, vamos usar G para representar a aceleração da gravidade. Certo? Então, essa é a primeira mudança que a gente vai realizar. Ao invés de usar A de aceleração, nós vamos usar G de gravidade. Professor, estou vendo que na frente do G tem um sinal de mais e um sinal de menos. Quando é que eu uso mais? Quando é que eu uso menos? Você vai usar mais quando você estiver em um deslocamento para baixo, ou seja, num processo de queda, e você vai usar menos quando você estiver num lançamento vertical, ou seja, você estiver num movimento para cima, contrário ao movimento da aceleração da gravidade. Beleza? Então são essas expressõezinhas que a gente vai usar. Eu vou te dar aquele minutinho para você anotar essas expressões, anotar essas informações, e aí depois a gente volta, bom? 2 minutinhos. Muito bem, galerinha, estamos de volta. Deinavan, muito bom dia. Matheus, muito bom dia. Gabriel, voltamos, né? Pronto, estamos de volta. Beleza, meus queridos? Vamos lá. Vamos voltar aqui para a nossa aula. E aí, galerinha, o que eu quero que vocês observem? Eu quero que vocês possam observar que nas três expressões que eu deixei para vocês anotarem, a gente vai ter as mesmas expressões do movimento uniformemente variado. Porém, a galerinha de Elisbão Veloso tá precisando de mais tempo? Pronto. Eu vou dar então mais um minutinho para vocês, tá? E aí depois desse um minutinho a gente volta, beleza? Um minutinho.
Muito bem, deu certo, galerinha de Elisbão Veloso. Finalizaram aí a cópia. Tranquilos agora? Pois bem, galerinha, vamos lá. Meus anjos, então, como eu havia falado, as três expressões são expressões do movimento uniformemente variado. Então, você tem que lembrar aí das expressões do movimento uniformemente variado. Quais são as adaptações que a gente vai fazer? Eu vou mostrar agora para vocês algumas mudanças nessas expressões que a gente vai realizar. E aí você vai observar melhor quais são essas alterações, tá bom? Então a primeira expressãozinha que a gente havia escrito é essa aqui, ó. É a função horária do espaço, né? Função horária do espaço. Como é que estávamos escrevendo essa expressãozinha? Nós estávamos escrevendo ela da seguinte maneira. Espaço final, é igual a espaço inicial S0 mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais ou menos a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Era essa expressão que a gente tinha lá na função horária do espaço. Porém, com aquelas mudanças que eu falei para vocês, a gente pode trocar esse A por G e o S, como ele indica espaço, eu posso trocar por H, já que o espaço que eu vou percorrer na vertical chama-se altura, não é isso? Então eu vou fazer a seguinte alteração. Ao invés de usar S, eu vou trocar por H para indicar a altura. Então a altura final é igual à altura inicial mais a velocidade vezes o tempo, essa velocidade sendo inicial, tá? Mais ou menos G, que é a gravidade, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Certo? Então, são essas duas alterações que a gente vai fazer. Trocar o espaço S pela altura H e trocar a aceleração A pelo G de gravidade. Certo? Fazendo essa alteração, a gente pode usar essa expressãozinha nas questões de movimento de queda livre. Certo? Próxima funçãozinha, galerinha, é a função horária da velocidade. Vamos lá para ela. Função horária da velocidade. Função horária da velocidade. Para essa função, eu só vou ter uma alteração apenas, tá? Certo, Fernanda? Fernanda, minha linda, eu só vou ter a seguinte alteração. Ela é escrita originalmente da seguinte maneira.
velocidade final é igual à velocidade inicial mais ou menos a aceleração vezes o tempo. Qual é a alteração que eu vou realizar, professor? Seguinte alteração. Continua a velocidade final, continua a velocidade inicial, mas ao invés de usar aceleração, eu uso G de gravidade. Então fica velocidade final igual a velocidade inicial, mais ou menos gravidade vezes o tempo. Tá? É a única alteração que eu vou realizar para essa segunda expressãozinha. Tá? Então, antes eu usava A de aceleração, agora eu vou usar G de gravidade. Gabriel, na subida, o que vai alterar? Só essa questão do sinal da aceleração da gravidade, viu? Na subida, só altera o sinal. Vou colocar aqui, ó. Menos. Quando é que eu uso menos? Subida. Quando é que eu uso mais? Descida. Tá? Aqui na anterior, do mesmo jeito. Lá na gravidade, quando é que eu uso mais? Descida. Quando é que eu uso menos? Subida. Tá? Show de bola? Belezinha? Ah, mando sim. Mandar um abraço aqui para a galerinha do Moisés Lima Verde, né? Em Lesbão Veloso. Forte abraço aí para a galerinha Moisés Lima Verde acompanhando aqui a nossa aula. Tem também a Bia, né? A Beatriz. Galerinha de Lesbão Veloso, estão todos conectados aí na nossa aula. Jovens, vamos para a última expressãozinha. A última expressão é a equação de Torricelli. Na equação de Torricelli, galerinha, eu não vou utilizar tempo, né? Não tenho tempo nessa equação. E qual é a mudança que eu vou fazer nela, professor? A mudança será a seguinte. Originalmente, ela é escrita da seguinte maneira. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos 2 vezes a aceleração, vezes a variação de espaço. Qual é a alteração que eu vou realizar? Só trocar a aceleração por G e o ΔS por ΔH, ou seja, variação de altura. Tá bom? São essas duas únicas alterações. E aí você não pode esquecer. Mas você vai utilizar para a descida e menos você utiliza para a subida. Certinho, jovens? Bacana? Meu amigo Newton Mar, perdão, tá com o Newton Mar aqui na cabeça. Meu querido, coloque bem o tempo para mim. Flavilton, pronto, Flavio, tava pensando no Newton Mar, ó. O que eu tava pensando no Newton Mar?
Estamos aí de tempos zerados, Flavilton? Sim? Pois, meu querido, vamos finalizar aqui nossa aula. Agradeço demais a presença de todos vocês, tá? Ficamos por aqui hoje, mas na próxima aula a gente volta com mais física, certo? Lembrando que esse conteúdo é um conteúdo de revisão. Você pode acessar essa aula sobre movimento de queda livre nas próximas aulas, tá? Que vão estar depois lá na nossa plataformazinha, mas também você pode acessar as aulas anteriores sobre esse tema, que já estão lá na nossa plataforma, tá bom? Fico muito agradecido pela presença de todos, pela participação também, principalmente da galerinha de Elesbão Veloso, e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau, galerinha!